São critérios interessante observar, no saber mínimo isso. estranhos. São critérios, no mínimo, estranhos. Mas quando o senhor fala isso, o senhor está sugerindo o quê? Não, são estranhos. Não, quando o senhor fala no mínimo estranho, se o senhor estivesse me dizendo que são critérios inadequados, que são critérios que não contemplam completamente, para mim é uma coisa. Quando o senhor diz no mínimo estranho, tem um subtexto. O senhor está sugerindo algo. Não estou sugerindo que nada. Existe. Tá, sim, Não, tá. Agora esclarece. O que o senhor quer dizer com isso? Eu ingressei com uma ação na Justiça Eleitoral porque eu fui classificado em 35º, com todo respeito aos 34. Mas isso é uma questão de ego? Não, não é de ego, vou te explicar. 35º. Eu entrei com uma ação liminarmente, sem ouvir ninguém, determinaram que fosse retificado de 35 para 21. Direto, liminarmente, ou seja, um fato incontroverso. E aí está em discussão ainda os outros critérios. Agora você pega, há 20 dias de uma eleição, um movimento como esse, que é um movimento que eu sempre apoiei e vou continuar apoiando. O que não significa que eu não deva discutir para aperfeiçoá-lo. Você faz um ranking de deputados. Quando eu sou um deputado que disputa o voto de opinião, espalhado, meu eleitor não está aqui nem ali. A urna pode abrir... O senhor achou o quê? Soltando esse ranking há 20 dias das eleições, havia um comprometimento de poder influenciar o voto em termos até políticos partidários, é isso? Existe uma influência inegável na avaliação do eleitor. Sim, com até relação aí é até bem-vinda no sentido se faz uma avaliação adequada. Ela é muito bem-vinda. Até agora, aí é. Isso dá Mas um é poder... político partidário? O senhor acha que há distorção, má intenção? Inevitável que haja distorção. Inevitável, Maria Lídia. São pessoas que estão lá. Entendeu? Que tem também suas opiniões. Agora, o que eu acho que a gente deve trabalhar para tentar avançar essa questão, até porque é um movimento sério, não é? É aperfeiçoar esses critérios, porque... Vamos dizer, por que não pode ser por número de presenças? Por que não pode ser por número de projetos? Os critérios são muito flexíveis. Não, mas eu entendi. Olha, eu não quero transformar o nosso programa só na avaliação de uma... dos critérios de uma outra. Maria Lídia, não é isso. Não, eu quero dizer que eu acho que a palavra-chave dessa questão é relevância da política. Olha, eu achei que ficou muito interessante o que apareceu aqui. Um reconhecimento dos parlamentares de que uma avaliação por entidade representativa da sociedade é muito importante, sim. Porque é um trabalho fiscalizatório da atuação do parlamentar, do representante do povo. Entretanto, é importante que a reavaliação dos critérios, no sentido de contemplar melhor uma série de atividades que estão sendo deixadas de lado. Com certeza. E essa outra questão da validade ou não de divulgação de um ranking que pode trazer um comprometimento eleitoral. Principalmente o PSDB trouxe. Pela repercussão que é dada, então o que eu digo é o seguinte, se você tem o poder de influenciar a escolha do eleitor, você precisa ter responsabilidade. É isso que eu estou dizendo. E olha, agora eu quero fazer uma outra reflexão sobre a disputa no comando. Essa foi excelente. Aliás, eu acho que desde o começo está muito bom, porque vocês estão falando com muita franqueza. A questão da disputa por composição de mesa e presidência da Casa, ou qual seja o comando na Assembleia Legislativa. Nós tem uma praxe ou uma tradição de que o partido que elege o maior número de parlamentares é que seria legitimamente o candidato natural à presidência das casas legislativas. O PT está numa alegria danada porque ele elegeu mais parlamentares dessa vez e já reivindicou a presidência da Assembleia Legislativa e já recebeu um não do PSDB, que disse que os votos são da coligação. E como na coligação o PSDB, DEM e pequenos outros, eles têm mais votos, ou seja, está instalada a polêmica. Eu gostaria de ouvi-los. Afinal de contas, o que é de praxe? O que prevalece? Quem grita mais alto, quem tem mais voto, ou quem tem o chefe do executivo a seu lado? As duas coisas, não, três. Quem tem o chefe do executivo ao seu lado, quem tem maior bancada e quem tem a possibilidade de fazer a correlação de forças com os outros partidos, né? Desse caudal de misturas é que vai surgir o presidente da Câmara. Então a tendência é a oposição perder, não ter chance. Eu acho que sim. A tendência Posso te responder seria com a essa. mesma franqueza? Você viu que o debate está franco, sincero, não é nem um debate, uma reflexão de ideias. Quando você não tem uma regra fixa, nenhuma lei diz
como deve se seguir a escolha do presidente. Você segue o costume. Eu, pelo que eu vi, a jurisprudência que eu tenho é de 4 anos só, foi o que eu vi nesse mandato. Normalmente, a presidência fica com o partido do governador. E existe uma composição. Isso se você faz de uma maneira a compor. Se for feita uma composição, a tendência é o partido do governador elege o presidente, depois a escolha é para a maior bancada, depois aí vai sendo feita a composição. Agora, é legítimo que vários candidatos se lancem também, mas eu penso que a casa, ela é uma casa de conversa, é uma casa política, é uma casa em que existe um confronto, mas o confronto de ideias, o confronto não é necessariamente permanente e inevitável. Bom, mas do ponto de vista prático, nós temos um governador eleito em São Paulo, que é Geraldo Alckmin, que é gato escaldado. Geraldo Alckmin já foi surpreendido com a eleição de alguém que não era o preferido dele naquela ocasião, em que o deputado Rodrigo Garcia foi o presidente eleito, o presidente da Assembleia, que foi um susto. Né? As pessoas, né, todos se surpreenderam como? Não é um homem que o Alckmin queria, foi Rodrigo Garcia de outro partido que não era o PSDB. Muito bem, nesse caso, Alckmin estaria aí correndo riscos, né, de viver, repetir o acontecido? Eu acho que não necessariamente, não necessariamente. Cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu acho que... Não sei. Normalmente não. Eu acho que a experiência tem demonstrado como essa questão deve acontecer. Eu entendo que posturas individualistas nunca são bem-vindas, principalmente numa casa como o Legislativo. Já tem nomes colocados? O PT já teria nome? Quer dizer, já pleiteou a presidência, mas já colocou o nome? Não, eu tive apenas ontem, semana passada, eu estive na Assembleia e ainda não se cogita, até porque ainda existem outros fatores a serem resolvidos dentro da política, né? Mas vocês trabalham muito à frente do seu tempo, né? O olhar do político, né? Ele está lá adiante, você diz o político de uma maneira geral? Normalmente, num caso como esse, que envolve tantos interesses... Mas não dá, do mesmo jeito que a gente não pode ser candidato a si mesmo, você tem que fazer uma articulação com a sociedade que vote em você, que vai querer você como candidato vitorioso ou não, a mesma coisa naquela casa de leis, algo que tem uma composição. E eu estava aqui pensando, quando você falou, quer dizer que a oposição sempre perde? Eu pensei assim, um caso esdrúxulo, absolutamente fora do contexto, mas vamos lá, que é eleito um governador e por algum motivo, raríssimo, a oposição ganha. Não é? Evidentemente que a oposição vai fazer o presidente de qualquer uma das casas legislativas. Mas eu penso que a tendência de integração daqueles que dão sustentação ao executivo é o que vai ganhar. Agora, nós, o PT, vamos Mas tem nomes colocados já na Assembleia? Barros Munhoz é um nome colocado? Eu acho muito prematuro, muito falar-se em nomes, sob pena, inclusive, de se depreciar a pretensão dos outros. Com certeza. Porque o que nós temos que ver não são nomes, são projetos. Muito bem, eu quero ser presidente da Assembleia. Legal, maravilhoso, todo mundo quer. Quer ser presidente para quê? Não, eu não quero. Qual é o seu projeto? O que você vai realizar? Thelma não quer. E Fernando Capês quer? Eu quero fazer parte de um grupo, conversar com pessoas, construir e dar sustentação ao governo Geraldo Alckmin, mas ao mesmo tempo valorizar o trabalho da casa. Eu me senti vítima de uma casa que não votou projetos de lei de deputados, projetos relevantes que deveria ter votado. Bom, nós temos aqui... Maria Lídia, agora eu falei mesmo. O fato de eu não querer é porque tem outros horizontes, uma outra experiência e na junção das garrafas, como a gente fala na gíria, quem tem mais garrafas, evidentemente que existem outros petistas à minha frente, mas acho que o PSDB deverá acabar levando, mas a gente vai lutar até o fim por essa composição. Nós temos menos de 3 minutos para encerrar o programa. O que é a grande prioridade? O que no entender dos senhores, chegando lá, abrindo o trabalho parlamentar, que a Assembleia Legislativa deve enfrentar com coragem, por entender ser um desafio prioritário? Thelma. Olha, são muitos, né? Para encerrar você está dizendo Estado de São Paulo, né? Não, é para pensar o importante. Eu acho que a gente tem que ver a educação baseada na questão da segurança. Não tem saída. Bom, eu sou suspeito para falar que eu sou
fã de carteirinha do governador Geraldo Alckmin. Eu vou gastar minha última gota de suor para fazer com que ele consiga desenvolver o seu projeto de administração sério, honesto e eficaz. Estou falando de coração, vou me empenhar ao máximo para ele fazer a melhor gestão. Mas o que é prioritário? Prioridade. Começou a trabalhar, isso tem que ser colocado, vamos debater e vamos ver. Educação. Bom, educação, ensino em período integral. Escola pública, ensino em período integral. A criança tendo atividades esportivas, culturais e dar uma educação com, no mínimo, o mesmo nível da que é dada nas melhores escolas particulares. Essa é a prioridade. Não há como se buscar desenvolvimento sem botar essa prioridade. Acho que aí nós concordamos, ninguém discorda e vamos juntos. Vamos lá, parceiro. Nós terminamos aqui em questão de hoje. Em questão que debateu a nova composição do Legislativo Paulista e as perspectivas de qualidade do futuro trabalho parlamentar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo empenho nesse debate, pelo interesse nessa reflexão. Um agradecimento sempre especial a você que acompanha o nosso trabalho. Em Questão estará de volta no próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá.